Fala galera, ligado aqui no canal do Pedro Ferreira. Eu sou Pedro Ferreira, musicista, produtor fonográfico e, os efeitos aqui do canal, mais importante, professor de música e alguém com experiência em fazer vestibular de música e passar no vestibular de música. E criei esse canal aqui justamente para conseguir explicar para vocês como é que funciona essa questão do vestibular de música, faculdade de música em si também, como é que é as coisas lá, possibilidades de carreira, possibilidades de escolhas que você tem lá dentro, matérias, disciplinas, possibilidades, intercâmbios, coisas que você pode conseguir fazer na faculdade de música, né? Para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês, principalmente vocês na questão do vestibular, para que vocês consigam passar, né? Para vocês não cometerem os erros que eu cometi na vez em que eu tentei fazer, mas não consegui, mas para que vocês sigam meus passo a passo, meus métodos, tudo aquilo que eu aprendi das duas vezes em que eu fiz o vestibular de música e consegui passar bem. Então, é para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês. E pensando nisso, né? Uma das coisas que eu fiz muito na época que eu estava estudando vestibular foi prova antiga. Porque, por mais que, lógico, o mais importante é você aprender música por si só, né? Aprender a teoria musical, o solfejo, o ditado, aprender música, ser um músico de um modo geral, né? E esses métodos clássicos, eles ajudam muito nesse sentido, apesar de não serem os únicos. Mas, né, é aí que tá o negócio, as provas antigas, elas são, como é que eu posso dizer, algo muito direto, sabe? Assim, elas te dizem diretamente aquilo que aquela faculdade cobra, como ela cobra aquilo também, que é uma coisa importante. Afinal de contas, a gente nem sempre sabe, né, como é que a faculdade vai cobrar, porque algumas faculdades elas enfatizam certas coisas, outras enfatizam outras. Então, é importante a gente ter uma noção direta, por mais que o edital da faculdade em questão vá dizer pra gente, isso não quer dizer que a gente não possa ver a prova antiga, porque isso é bom, pratica, e assim você consegue ver melhor como que é. E pensando nisso, estou fazendo provas antigas de diversas faculdades, de diversos lugares do país, e hoje é a prova da Unesp, que a gente fez na semana passada, a parte um, que eu normalmente gosto de dividir esses vídeos em duas partes, porque senão fica um pouco pesado, né? Eu acho, pelo menos. E pensando nisso, hoje a gente fez a parte 2 dessa prova. E essa parte 2 eu já aviso para vocês, ela é um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim. Eu sempre dou uma olhada antes na prova, né? Para eu saber o que, que eu estou lidando, para saber como funciona, para preparar o que eu vou explicar para vocês. E essa é uma prova um pouquinho mais complicada. Ela é de 2007, né? Porque foi o que eu consegui achar da Unesp. Porém, isso não quer dizer que esse tipo de coisa, esse tipo de questão, esse tipo de cobrança não possa acontecer numa prova em 2022. Mas, de qualquer forma, é para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês e para a gente ir debatendo, discutindo e vendo esse tipo de coisa e como as provas elas são cobradas. Tá certo, galera? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E o vídeo de hoje, né, que é da prova. Bom, já pode ir para pro negócio, né, para a tela. E indo para a tela, a gente está vendo aqui, né? Vamos da questão 6 porque a última parte eu fiz da questão 1 até a questão 5, então hoje a gente vai para a questão 6. E nessa questão 6, né? Vamos lá ler o enunciado dela. Você fala enunciado, é um vício de linguagem meu. Na tonalidade de Lá bemol maior, a sequência de acordes correspondentes corresponde à seguinte cifragem. Observação: os algarismos arábicos 6 e 6/4 correspondem respectivamente à primeira e à segunda inversão dos acordes. Isso inclusive é uma forma de cifragem bastante clássica, né? De você, tipo, você tem um acorde de dó maior, né? Então, aqui, mas se você escreve isso aqui, que é com o sol no baixo, normalmente você bota, tipo, o algarismo do grau que o dó maior significa naquele campo harmônico que você está lidando, mas com o 6/4, né? E a razão para isso é porque, se você for para pensar, ele faz um intervalo de quarta e um intervalo de sexta, né? O sol com dó, intervalo de quarta, sol com mi, intervalo de sexta, então por isso que é 6/4, sacou? E essas é a mesma coisa quando você está falando, né, de aqui um acorde de dó também, mas com o mi no baixo, é porque o mi ele faz um intervalo de sexta com o dó. Lógico, ele faz também um intervalo de terça com o sol, mas como é um intervalo de terça e todo acorde ele é meio que baseado, ele é meio não, pela tradição que a gente estuda ocidental, ele é baseado num acorde de terças, numa terça, né? Então, você pode, já existe até essa notação de fazer o numeral e botar um 3/6,
mas não é muito usual até onde eu sei, não costuma ser usual mesmo. Mas existe, assim como também existe colocar só o numeral e botar o 3 5, né? Porque faz o dó, né? Ele faz uma terça com mi e uma quinta com sol. Ok, beleza. Mas eu acho desnecessário, né? Mas o mais comum é esse daqui, né? Que é o 6 e o 6 4, né? Correspondem respectivamente à primeira e à segunda inversão dos acordes. Bom, vamos ver aqui a questão em si, né? A gente tem aqui o primeiro acorde, que é um Lá com Mi, ou seja, um Lá bemol com Mi bemol, e aqui um Dó e um Lá. Isso corresponde pra gente, né? Eu vou tocar o que está escrito ao invés de só falar, de tocar só a tríade, né? Eu vou tocar o que está de fato escrito ali, se meu teclado tiver extensão para isso. Ele tem? Ele tem. Beleza. Então, aqui a gente tem esse acorde aqui, né? Fazendo isso aqui. Isso daqui é um acorde de Lá bemol maior, na posição fundamental, já que o baixo é em Lá bemol. Então, nós temos que até aumentar um pouquinho o negócio. Depois disso, a gente vai para cá, que é um acorde de Ré bemol maior. Porém, o nosso baixo continua em Lá bemol. Ou seja, são 4, 6, 4. Porque o baixo de Lá bemol, o baixo de Ré bemol é Lá bemol. Tá certo? Aí depois disso, a gente desce aqui para esse acorde, que é um 5, né? Que é um Mi bemol maior com baixo no Sol, que é a terça. Então, por que eu fiz esses 3 acordes primeiro aqui para mostrar para vocês? Porque é importante a gente ter essa noção que os acordes em si do campo harmônico, vai ser sempre bom você ter essa noção, porque eles fazem, né, e não é nem o que se pede nessa questão, mas eles têm muito essa coisa do 1, 4 e 5, que são as regiões tônica, subdominante e dominante. Se você for ver o campo harmônico, aqui a gente vai sair desses, mas é sempre bom ter essa noçãozinha, eu queria fazer esse comentário, né? Mas a gente já tem esses 3 primeiros acordes. Será que com esses 3 primeiros acordes a gente já consegue resolver a questão por eliminação? Vamos dar uma olhada. Bom, o primeiro é 1 e em todas as letras é 1 também, né? A gente vê ali. Agora, no segundo a gente já muda, né? A gente tinha visto que eram 4, era um acorde, né, de Ré aqui, com o baixo em Lá bemol, correto? Ou seja, 4, 6, 4, que é a única opção que tem a letra E. Então você só precisaria fazer esses dois para resolver, né? Uma beleza pra gente. Só por desencargo eu vou só passar com vocês agora os últimos 4 acordes pra gente ver qual é. Eu não vou nem tocar eles no piano, porque aí eu tenho que ler enquanto eu falo, enquanto eu penso, e eu não sou pianista, então eu sempre tenho que parar para ler, né? A leitura é muito simples, mas eu tenho que parar de qualquer forma para ler, né? Quero evitar isso. O acorde que temos aqui nessa nossa quarta é um Sol com um Ré, um Si e um Sol. Ou seja, um acorde de Sol. É algum tipo de acorde de Sol. Como a gente está no campo harmônico de Lá bemol, esse Sol a gente sabe, é um Sol diminuto, né? Estou trabalhando só com terças, né? Então tem uma sétima, só até quinta, terça e quinta. Então a gente tem um acorde de sétima com um Sol no baixo, então posição fundamental, né? Porque o que a gente tem aqui. Depois disso, a gente tem um acorde de. A gente parou aqui. Aqui. A gente tem um Fá com um Ré, com um Si e com um Ré de novo. Isso nos dá um acorde de Si bemol com Ré, com Fá aqui embaixo. Então, Si bemol, Ré, Fá. É um acorde de Si bemol. Si bemol menor, né? Que está com baixo em Fá. Então, 1, 2, 6, 4. E aí, aqui a gente tem Fá com Dó. Mais uma vez, uma posição de quintas aqui, né? Fá com Dó, Lá e Fá. Um acorde de Fá maior, que é o sexto grau, nesse caso. E está, eu falei Fá maior, Fá menor
né? Porque o Lá é bemol, Fá menor, que é o sexto grau, e na posição fundamental, e encerramos com esse acorde, que é um Dó, Mi, Mi bemol. Eu tô excluindo um pouco de bemóis, inclusive não deveria estar fazendo isso, mas é um vício meu, mas para ficar mais rápido, eu sempre faço isso. Dó, Mi bemol, Lá bemol e Lá bemol. Isso nos dá um acorde de Lá bemol, mas dessa vez com o baixo no Dó, que é a terça. Então o 1, 6. E é assim que a gente vê essa questão. Bom, agora a questão número 7 e número 8. Essa é uma questão, quando eu falei que na introdução do vídeo, que essa é uma parte um pouco mais chata, me referi mais principalmente a essa questão. Porque a gente vai ver aqui, ela não é uma questão tão bem clara assim, digamos, a resposta. Bom, de qualquer forma, vamos dar uma olhada nela? Vamos dar uma olhada nela. A estruturação harmônica está baseada na escala, né? Porque ele falou aqui, analise o excerto musical e responda às questões nos números 7 e 8. Bom, a estruturação harmônica está baseada na escala, e aí tem as escalas aqui, escala de tons inteiros, né? Que é aquela escala que quando você vê no filme, normalmente alguém vai sonhar, né? E por aí vai, né? Como não tem pedal de sustain, eu não posso continuar fazendo isso, mas normalmente eles fazem essa escala até o agudinho aqui, né? Pra dar essa coisa de sons e tal. A escala pentatônica, né? Nossa amiga. A escala é maior. A escala octatônica, que é uma escala que envolve intervalos de semitom. A escala octatônica ela tem duas formas, se eu me lembro bem. Eu não sei se uma delas é que tem o nome octatônica, mas ela é uma escala baseada nisso aqui, né? Acorde é um intervalo de meio tom, intervalo de um tom, intervalo de meio tom, intervalo de um tom, intervalo de meio tom, intervalo de um tom, meio tom, tom. Mas você pode fazer o contrário, você pode começar com o intervalo de tom e aí indo por meio tom, sabe? É uma escala que o Villa-Lobos gostava muito, usava bastante. E essa é a característica dela. E a menor frígia, que também é nossa conhecida como menor frígia, né? Então, e essas são as escalas que estão dando como opção. Eu toquei elas porque vocês vão ver, essa questão é meio complicada. Esse excerto aqui que está sendo tocado parece muito, eu não sei se é, mas parece muito a Catedral Submersa, que é uma música do Debussy. Ok? É uma peça que eu conheço, razoavelmente, eu já tive que orquestrar essa peça por uma disciplina na faculdade. Só que assim, esse pequeno lugar que esse excerto, né, esse trecho que eles pegaram aqui, tem um problema. Por quê? Porque, ok, nós temos aqui isso aqui como harmonia. Eu suspeito que seja a Catedral Submersa, não tenho certeza. Tá? Tem umas coisas que me fazem duvidar, mas enfim. Ela tem essa harmonia rolando aqui e aqui nos agudos, com isso aqui, né? Com essa voz do meio. Enquanto isso, e aí quando essa voz do meio para, você tem resposta, voz do meio, e aí depois você vem pensar a textura um pouco mais coral, né? Que é homorrítmica. Fecha aqui, contraponto, não posso chamar isso de contraponto, mas é esse jogo aqui no baixo, pluft. Então, quando a gente vê essa coisa inicialmente aqui, a gente percebe que a gente vê que a gente tem aqui alguns acordes de fato montados e aí essa voz do meio fazendo algumas coisas, né? E esse acorde montado aqui no início é um Dó sustenido menor, né? Então, que essa é uma armadura de clave que poderia ser tanto de Fá sustenido maior quanto de Dó sustenido menor. E aí a gente vê que está montado aqui um Dó sustenido menor, né? Então a gente pensa, pô, já é uma puta do indicativo que a gente está trabalhando, né? Dó sustenido menor, aí vai ser Sol sustenido aqui, só que aí Sol sustenido está com de fato Sol sustenido maior, né?
não Sol sustenido menor, como seria o caso numa escala de Dó sustenido, de Ré sustenido menor, porque o Si está sustenido, então, né, isso dá confere esse acorde como um acorde maior, volta para o nosso amigo Dó sustenido menor, Dó sustenido, Ré sustenido menor, e aí a gente vai aqui, continua, Lá sustenido menor, Si sétimo maior, Sol sustenido maior. E qual é o problema disso? Nenhuma dessas escalas, ainda mais se você considerar o que tem aqui, por exemplo, que é um Sol sustenido diminuto, né? Porque tem esse Ré B quadro. Nenhuma dessas harmonias, se for para pensar, delineiam exatamente o que se está trabalhando, sabe? Porque, pô, é tons inteiros? Não é tons inteiros, porque você está trabalhando com. Você não está trabalhando com tons, você tem vários semitons ali funcionando enquanto isso. Então não é tons inteiros, porque ela é uma escala que só tem intervalos de tom, né? Aquilo. Dois, três. Então só tem tons inteiros, né? Só tem um tom entre as coisas. Você tem vários intervalos de meio tom estruturando isso aqui harmonicamente, porque senão não daria nem para fazer essa, essas escalas, isso aqui, né? Então, pô, fica difícil você dizer que é tons inteiros. Maior não é maior, porque o dó sustenido menor o ré sustenido menor é muito importante e é meio que, pô, não sei, ele funciona como um centro aqui, um polo até eu diria. Aí depois tem uma passagem pelo sol sustenido maior, mas ele não firma, volta para cá. Não posso dizer que é maior isso, não tem nada que me diga que isso aqui é maior. Esse acorde de sol diminuto que resolve num sol maior, sabe? Não tem nada que me diga exatamente que isso aqui é algo maior. A octatônica, idem. Se você parar e fizer um estudo legal disso aqui, você vai ver que não tem octatônica e harmonias octatônicas aqui. Eu pelo menos não consegui ver. Caso você tenha visto, por favor, comente aqui embaixo. Mas eu não vi, né? E a menor frígia tão pouco. Só que a ar pentatônica, o que acontece? A gente tem aqui, né? Essa voz do meio, ela delineia perfeitamente uma escala pentatônica. Só que, então você poderia dizer, então é pentatônica. Mas não é exatamente a estruturação harmônica, ela é uma voz que está trabalhando ali, ela ela basicamente é a melodia dessa parte, mas não a estruturação harmônica baseada nela, porque os intervalos de baixo não estão nessa pentatônica, porque se você for parar para pensar, essa é uma pentatônica de Fá maior, né? Ou pelo menos um Fá sustenido maior, ou pelo menos um modo dessa pentatônica. Só que aqui, nas nossas harmonias, que você não poderia ter, né? O Mi e o Si. Só que o Mi e o Si aparecem aqui. Então, como é que eu vou justificar que isso aqui é uma harmonia, sabe, pentatônica? Não posso justificar que é. Porém, dentre as opções aqui, é a opção mais viável. Porque ela pelo menos aparece algo da pentatônica bem claramente. Então eu digo que essa questão tem a resposta como letra B, pentatônica. Mas é aquela coisa. Eu gostaria de discutir com a banca, se fosse o caso. Se a banca dissesse que não era isso, eu ia falar, pô, tá tudo bem. Mas pelo menos me expliquem o porquê disso, porque senão isso não faz o menor sentido. Entenderam? Então, pra mim, é pentatônica, mas se você tem alguma opinião diferente, por favor, comenta aqui embaixo, porque até eu me interesso. Eu peguei essa questão e até conversei com outras pessoas e falei, pô, pera, o que vocês acham aqui? Todo mundo teve o mesmo problema, assim, desde colegas meus até professores, sabe, assim, de harmonia, tiveram problema com essa questão, tiveram tipo, pô, peraí, isso aqui tá esquisito. Então, né, tomem, sejam parcimoniosos com essa questão.
Mas aí a segunda é um pouco menos polêmica, né? A questão 8. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a unidade de tempo e a unidade de compasso. Quem acompanha as provas aqui do canal sabe que as provas da Unirio tem muito essa coisa da unidade de tempo e unidade de compasso, né? E, bom, a unidade de tempo é como você conta esse compasso. Já a unidade de... como você conta esse compasso. Já a unidade de compasso, né? Ela é o valor que preencheria esse compasso por inteiro. Então vamos primeiro identificar qual é esse compasso. Bom, esse compasso aqui, essa questão ainda continua sendo meio polêmica, porque ele tem um problema. Ele não está dizendo para a gente qual é o compasso. Está dizendo o quanto cabe. Por isso que a unidade de compasso a gente consegue matar de boa. Porque a gente vê até aqui, né, fica bem fácil, porque preenche o compasso inteiro, que é uma semibreve pontuada. Então essa é a nossa unidade de compasso. Beleza. Já a unidade de tempo é um problema. Por quê? Isso aqui, por ter uma semibreve pontuada como sendo a sua unidade de compasso, pode ser tanto um 3x2 quanto um 4x4. Pode até ser um 12x8, mas no caso, pelo jeito que tá as vozes aqui, não indicariam 12x8. 12x8, pode ser. E aí, a gente fica entre 6x4 e 3x2. E qual é o problema? Porque você conta de maneiras diferentes, né? Se for isso. Se for unidade 3x2, você contaria uma mínima e 3 mínimas, no caso. E aí, e se for um 6x4, você contaria 6 semínimas. Então você tem esse problema. Você fala que 6x4 você ainda pode contar mínima pontuada, né? Tem quem conte tipo uma mínima, você pode contar binariamente, mas conta uma mínima pontuada. Então vamos ver quais são as nossas opções aqui do que a coisa nos dá. Porque pelo menos a ideia de que é uma semibreve pontuada a gente tem, né? Então isso de cara nos diz que é ou letra A, ou letra B, ou letra D, desculpa, ou letra E. Bom, mínima pontuada e semibreve pontuada, isso não. Não, peraí, mínima não, pontuada. Semínima pontuada e semibreve pontuada. Essa não, porque semínima pontuada não, você não contaria, tipo, uma semínima, se você contar em semínima pontuada, não vai funcionar nesse compasso. Aí a gente tem mínima e semibreve pontuada. Aqui a gente tem um problema, porque mínima, a gente pode contar como mínima 1, 2, 3 e aquilo preenche esse compasso. Já aqui a gente tem mínima pontuada e semibreve pontuada. E aí a gente tem duas opções que podem ser letra A ou letra E. Porém, eu responderia letra E. Por que eu responderia letra E? Porque, se você olha principalmente para a voz do meio, tá? A voz do meio, ela indica muito pra gente que a divisão está sendo feita ou como 6 mínimas, 6 semínimas, perdão. Eu estou fazendo 4 aqui. 6 semínimas ou uma semínima, uma mínima pontuada, duas mínimas pontuadas. Porque olha como está sendo dividido. Uma mínima pontuada, tá? Aqui está dividido esse compasso em duas mínimas pontuadas. Ele não está tipo pegando uma semínima e fazendo uma ligadura com uma mínima. Ele estava botando logo uma mínima pontuada. E isso já dá uma indicação pra gente de que é assim que está sendo contado. Aqui é a mesma coisa. Nessa voz de cima também é a mesma coisa, porque está sendo dividido aqui. Meio que o compasso meio que está sendo dividido em duas partes. Colocando isso em evidência, eu diria que é assim que está sendo decidido. Mas eu acho bem polêmico, até porque no final aqui você tem essa diferença aquizinha, né? Onde você tem essa mínima aqui e essa com essas colcheias. Então, que alguém poderia dizer, mas essa mínima até está num tempo que não corroboraria, né? Porque teria que estar no tempo 1, 3 ou 5. Não é o caso. Mas eu achei polêmica essa questão. Menos do que a 7, mas ainda assim. Só que, por essa razão que eu estou explicando para vocês, de como as vozes estão distribuídas, eu diria que o 8 seria a letra E. Mínima pontuada
e semibreve pontuada. Esse seria o meu gabarito, né? A minha resposta. Bom, galera, agora vamos para a última página da prova, onde a gente tem as questões 9 e 10, também baseado no excerto musical. Excerto tem que ter a ver como que eu falo isso direito. É musical que a gente tem aqui, né? Bom, a gente tem essa questão aqui. E as perguntas são: o trecho destacado faz o uso de seguinte recurso. E aí dá uma série de procedimentos musicais pra gente: tenuto, que altera, contratempo, emula e síncope. Bom, vamos vendo, né? O trecho destacado seria, né, eu imagino isso aqui em quadrado. Dentro desse quadrado. Tenuto, a gente já vê que não é. Porque tenuto, ele é aquele tracinho em cima das notas que indica que a duração dela tem que ser estritamente aquilo que está escrito, sabe? Você não pode deixar soltar a nota antes, se for uma coisa de piano, por exemplo, você não pode, tipo, tem que tirar bem na hora que acaba, não fazer tipo, tipo, você não pode simplesmente soltar, tem que deixar bem ali. Lógico que também tem uma questão de fraseado, de interpretação para o pianista, né? Para quem já é mais avançado sabe melhor isso, mas esse é estritamente o que quer dizer o tenuto. Que altera é o famoso é quando você conta dentro do. Você divide o tempo que você tá fazendo em um intervalo que não é aquele do. Que você consegue dividir normalmente por dois, né? Então, tipo, estou contando aqui, eu posso contar 1, 2, 1, 2, ou 1, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ou até 8, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entendeu? Já a que altera seria, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma que altera de 3, mas pode ser de 5, de 7, esse tipo de coisa. Mas a gente não vê aqui isso acontecendo. O que deixa a gente com as opções C, D e E, que são contratempo, emula e síncope. Um contratempo, ele é estritamente desse. O contratempo, ele é o tempo, né, contrário, tipo 1, E. Só que para você caracterizar um contratempo como um recurso musical numa questão dessas, você precisa ter uma pausa antes. Você precisa ter tipo. Não pode ser tá. Tem que ser tá. E é isso que caracterizaria um contratempo, como essas questões costumam dizer. Apesar de, na linguagem popular e até na própria linguagem de música, você entender, tá no contratempo, porque tá. Sacou? O que me leva a também a letra E, já que está falando disso, a síncope. A síncope, ela é a ênfase dos tempos diferentes, né? Então, tipo, quando você enfatiza o tempo 1, é o tempo forte. Então, tipo, 1, 2, 3. Aí você muda isso, você faz 1, 2. Então é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando você está enfatizando o tempo que não seria necessariamente o forte, sacou? E o tempo forte vira o fraco, ou o fraco vira o forte, dentro de uma contagem. Sacaram? E já a emula, ela é exatamente o que está acontecendo aqui. Ela é esse procedimento em que você normalmente contaria esse compasso como 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas aqui, por causa da emula, isso aqui fica deslocado, né? Fica tá. Sacou? Você, tipo, você muda o jeito como você conta. Uma contagem seria em 2, meio que vira em 3, né? Então, isso é o procedimento da emula. Você fazer, tipo, essa contagem de 2 virar uma contagem de 3. E é o que está acontecendo aqui exatamente. E por isso o gabarito dessa questão é a letra D, emula. Ou como alguém fala, emiola, né? Tem gente que fala assim. E para encerrar, é uma questão que eu achei bem avançada para essa prova. Mas enfim, né? Esse excerto faz parte de um trio para piano e 2 instrumentos solistas, A e B. Assinale os 2 instrumentos. Bom, aqui é um problema, né? E mais um ponto de polêmica. O piano claramente é esse aqui, né? Até porque está com 2 pautas, tá ligado aqui. Agora, esses dois, a gente tem uns problemas. Porque, repare que o instrumento A,
está com a mesma armadura de clave que o instrumento, que o piano. Já esse instrumento aqui não está com a mesma armadura de clave. Esse aqui, vamos dizer que seria uma música, eu não vou parar para fazer análise harmônica aqui, mas vamos dizer que essa música esteja num tom maior, né? Esse aqui seria o tom de Sol bemol maior. Já esse aqui estaria em Ré bemol maior. Então ele está transpondo uma quinta, tá certo? Uma quinta acima, transpondo uma quarta abaixo. É isso que está sendo feito, né? Então, tipo, ele estaria em Sol bemol, e aí a gente vai para Ré bemol. Sacou? Como leitura dessa clave. O que quer dizer também que as notas que a gente está lendo vai ser sempre lida uma quinta baixa, né? Uma quinta abaixo. Então, tipo, essa primeira nota aqui, logo depois do Bzinho, que tem esse Lá, na verdade você lê, está escrito Lá bemol, mas você vai ler isso uma quinta abaixo, que é o Ré bemol. Tá certo? É isso que está sendo colocado ali. Isso que a gente chama de instrumento transpositor. Instrumento transpositor, ele acontece essa situação que a gente está vendo. Ele tem uma questão de leitura e uma questão de como ele vai soar. Para facilitar a leitura, a gente faz isso. O instrumento, você coloca ele com uma defasagem de algum intervalo que seja próprio para aquele instrumento, de forma que aquilo que vai soar não é aquilo que está escrito, mas para a pessoa que está lendo fica bem mais fácil, porque você evita que extrapole-se muito para linhas suplementares superiores quanto inferiores, e também para alguns instrumentos, que são instrumentos de dedilhado, você transforma esses dedilhados em dedilhados iguais. Então quando a pessoa vê essa bolinha nesse lugar, ela vai sempre fazer o mesmo dedilhado num instrumento, por exemplo, de um sax alto para um sax tenor. Pelo menos isso que foi o que os meus amigos saxofonistas, um amigo meu saxofonista me falou. Não sei se nem isso é verdade, mas eu estou explicando para vocês por que alguém faria isso, né? Para facilitar a leitura, é basicamente por isso. Sacaram? E considerando essa situação, a gente tem um instrumento que é transpositor e um instrumento que não é transpositor, porque ele tem a mesma armadura de clave do piano, que não é um instrumento transpositor. Então a gente tem que olhar os instrumentos daqui e saber quais que são transpositores e quais não são. E por isso que eu achei isso uma coisa meio pesada, porque a pessoa tem que saber bem de orquestra para saber disso. Mas, enfim, vamos lá. Vamos por opção. Violino e trompa. Violino é instrumento não transpositor, mas trompa é. Então pode ser. Fagote e oboé. Dois instrumentos que não transpõem. Então essa aqui está errada. Letra C, clarinete e flauta. Clarinete depende, porque tem clarinete em si bemol, clarinete em mi bemol. Não sei se existe um clarinete em dó, mas clarinete, normalmente quando você fala só clarinete, você assume que é um em si bemol. Por isso, é um instrumento transpositor. Letra D, violoncelo e viola. Dois instrumentos não transpositores. Então, provavelmente não é. Né? Letra E, trompete e flauta. Trompete, tem dois tipos de trompete que são comuns, que é o dó e o si bemol. Em contexto orquestral, é mais comum o em dó. E em contexto de jazz, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu estudei e já vi, o mais comum em si bemol. Considerando isso, vamos dizer que essa aqui também possa ser. Tá? Então a gente teria dois instrumentos que seriam em si bemol e um instrumento que seria a trompa, só que a trompa é em fá. E é aí que está a questão. O clarinete em si bemol, ele é um instrumento que transpõe em segunda. Já a trompa ela transpõe em quinta, né? Ou em quarta, né? Se você for ver, quarta descendente. Então eu vou montar aqui uma sessão no Cibed pra gente ver, que aí vai ficar bem didático, vai dar pra vocês perceberem legal aqui o negócio. Vamos montar aqui com... Eu já vou montar com a armadura de clave que a gente tem, né? Que é essa daqui. E aí a gente já tem aqui o violino, que eu vou deixar, porque ele vai ser o nosso instrumento... Todos os instrumentos aqui você vê que não são transpositores, mas o violino está na clave de sol, e o violoncelo está na clave de fá. Vou deixar os dois. E a gente coloca aqui clarinete em si bemol
E eu vou colocar a trompa também, né? Ok, e aqui eu vou ativar essa função do Sibelius, que é o Transposing Score, que você pega e ele transpõe para você, coloca as armaduras e as coisas na transposição correta. Repare, o nosso tom era Sol bemol maior. O clarinete foi para Lá bemol maior. Ele transpôs uma segunda acima. Foi como eu falei. Tá certo? Então ele está escrito em Lá bemol maior. Já a nossa trompa, ela está escrita em Ré bemol maior. Porque é o que eu falei, é um instrumento que transpõe, né, com um instrumento que transpõe, né, em quinta, né, descendente, se eu não me engano. Quinta ascendente. Ele transpõe com intervalo de quinta, que isso que importa pra gente no caso. Então, na verdade, é até importante dizer que é ascendente, né? Porque senão mudaria. Mas ele transpõe em quinta ascendente. Então ele vai para Ré, que é justamente o Ré bemol, que é justamente o intervalo que a gente tem aqui. Então, por mais que esse registro aqui, isso é uma coisa que também é bem confusa nessa questão, esse registro aqui, essas notas estão muito altas para uma trompa. Muito altas mesmo. Então isso causa uma confusão, porque é bem alto, isso aqui é bem extremo para um trompista. Mas, sem falar que tipo, é comum hoje em dia as pessoas escreverem trompa sem armadura de clave, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão. De qualquer forma, considerando isso, a questão, provavelmente a resposta é letra A, violino e trompa, porque você tem um instrumento não transpositor e um transpositor de quinta, que é a trompa. Tá certo, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Já pode voltar para mim, né? Espero que tenha sido útil. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou parar de pedir like e se inscrever. Se você quiser isso, pode fazer. Lógico, vou ficar feliz. Mas eu vou parar de pedir. Mas o que eu não vou parar de pedir é para vocês comentarem aqui embaixo. Porque isso realmente vai me ajudar a melhorar o conteúdo, a conseguir responder melhor as suas dúvidas. E caso tenha alguma faculdade que você queira que eu especificamente faça uma prova eu quero fazer para essa faculdade, fala para mim, deixa aqui nos comentários que eu vou caçar a prova, porque nem sempre é fácil de achar, e eu vou resolver aqui no canal. Além de, é claro, se você tiver qualquer outra dúvida de qualquer outro tópico, também é só deixar aqui que eu corro atrás para tentar ajudar vocês. Tá certo, galera? Valeu e até a próxima.